Rinite, sinusite, problemas na amígdala e adenoide. Além de prejudicar a respiração, estes problemas podem evoluir para doenças mais sérias. Este é o alerta do otorrinolaringologista do Hospital Iguaçu, Dr. Gustavo Murta. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Quais são os problemas mais comuns nesta época do ano no seu consultório, doutor? Jordana, nessa época do ano, com o frio e com o clima um pouco mais seco, é muito comum rinite alérgica, problemas de respiração bucal por causa disso e também por causa de hipertrofia de adenoide, problemas de sinusite, também bastante comum no consultório, e amidalites também. E, além disso, também problemas de otite, que são inflamações no ouvido. Agora, a rinite, por que a rinite é tão comum aqui em Curitiba? Existe alguma explicação para isso? Sim, na verdade, a rinite, 1/3 da população, mais ou menos, tem rinite. Aqui em Curitiba ou Sim, da população mundial? Da população geral. Em geral. Aqui em Curitiba esse número é um pouco maior, devido ao clima, principalmente nessa época do ano, que é um clima mais frio e mais seco, não é? E acomete principalmente essas pessoas por causa do calor no inverno. O pessoal fica em ambientes também fechados. Então isso também aumenta a chance. Tá certo. Se você tiver a sua pergunta, ligue para a gente, 3331-5748. Agora, o que fazer para minimizar os efeitos aí da rinite, doutor? Porque cura não tem, né? É uma espécie de alergia. A rinite, é importante salientar isso para a população, que a rinite é uma inflamação na mucosa nasal, no tecido que reveste por dentro do nosso nariz. Essa inflamação ocorre, na maioria das vezes, por um estímulo alérgico. Por isso a gente chama de rinite alérgica. Existem também outras formas mais raras de rinite, mas eu acho que o principal é falar sobre a rinite alérgica. A rinite alérgica tem tratamento, sim, e com tratamento a pessoa consegue ter uma qualidade de vida muito melhor. Os medicamentos mais novos também? Sim, na verdade o tratamento ele consiste no seguinte: primeira coisa, mais importante, são medidas ambientais. Então a gente sempre salienta a questão da poeira, evitar carpete, principalmente no dormitório, carpete, cortina que acumule pó, criança, no caso de crianças, bichos de pelúcia no quarto, tudo que possa acumular pó é prejudicial para aquela pessoa que tem rinite. Porque assim que ela tem o contato com a poeira, manifesta os sintomas: coceira, espirro, escorrimentos nasais, nariz entupido, obstrução nasal, não é? Então, além dessas medidas ambientais, nós temos também um arsenal muito grande de medicações: sprays nasais, medicações orais, antialérgicos. E são medicamentos que têm que ser usados sempre ou só nas crises? Olha, em geral a gente evita que a pessoa tenha crise. Então, o nosso objetivo é manter o status do nariz, a função nasal, numa função adequada. Então, para isso a gente entra com medicação profilática. São medicações numa dose evidentemente mais baixa, dependendo do caso, para manter o nariz naquele nível. Então, infelizmente as pessoas procuram a gente mais quando estão na crise mesmo, mas o ideal é fazer um acompanhamento para que nós procuramos evitar que ocorra crise. Agora, sem esses cuidados, pode realmente uma rinite virar uma sinusite? Falou tudo. Na verdade é isso que acontece. O mais comum não é sinusite, inclusive o termo mudou, né? De um tempo para cá, o termo é rinocinusite. Por quê? Porque são duas doenças diferentes ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Na verdade, é a rinite que não é tratada. Essa rinite se espalha, digamos assim, essa inflamação que é apenas na mucosa nasal, acaba abrangendo também os seios da face. Aí aparecendo a rinocinusite. E é mais difícil de tratar? Sim, com certeza. Aí já é algo mais complexo um pouco. Tá certo. A gente tem uma participação por telefone. Boa tarde, qual é o seu nome? Nelson Freitas. Pode fazer sua pergunta, Nelson. Eu queria perguntar para o doutor se existe no corpo alguma glândula que provoca secreção em excesso. A pessoa que tem a pigarrinha sempre está excretando ano inteiro. Se tem uma glândula que produz isso daí ou isso é do corpo humano mesmo? Tá certo, obrigada. Qual que é a causa do excesso de pigarro? Pigarro, bom, isso é uma queixa também muito comum no consultório e o Nelson deveria dar uma passadinha para a gente ver, conversar com ele para ver, porque pode ser várias coisas, né? O mais comum é refluxo laringofaríngeo. É uma manifestação do refluxo gastroesofágico, que é o ácido que volta pelo estômago. Acho que o pessoal já deve ter escutado a respeito disso, né? A pessoa fica e esse ácido pode chegar até a laringe
e esse ácido banha a região da laringe, provoca um traumatismo, uma lesão, né? E a pessoa não sente o ácido voltar, na verdade, na maioria das vezes. Ela vai sentir a manifestação do ácido na laringe, que é um dos principais, é o pigarro, a sensação que tem alguma coisa presa na garganta, alguma coisa incomodando, aquele, né? Mas isso não é só por causa do refluxo, existem outras causas que podem também causar isso. Caso a caso. Teria que avaliar individualmente. Tá certo. Gustavo Murta, otorrinolaringologista, muito obrigada pelas dicas aqui. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Tchau.